Prof, ativa o meu compartilhamento aí, por favor. Aí. Ainda bem que é o senhor, porque eu não sei fazer isso. Esperar o pessoal entrar? Mais um pouquinho? Pessoal, tô obediente, ligou o vídeo, olha só. Tudo bem? Os professores falam, tem que obedecer. Isso aí, Pedro. Pode iniciar, Com quantos professora. alunos que a gente estava? Pode começar? Pode. Ah, então beleza. Então, qual o nome das cúspides cêntricas do dente demonstrado pela imagem abaixo? Então, olha só. A gente pediu quais as cúspides cêntricas só. Então, são as cúspides vestibulares do dente inferior. Então, aqui a gente tem um primeiro molar inferior. As cúspides cêntricas ou de contenção cêntrica são as vestibulares. Tá? Então, vai ser mesovestibular, vestibular mediana e disso vestibular. Ok? Menor dente do grupo dos dentes posteriores inferiores. Tá? Então, por que a gente coloca essa descrição no enunciado? Porque a face vestibular dos premolares ela é muito semelhante. Então, e dos caninos, né? Então, se eu colocar essa figura aqui, vocês vão ter dificuldade de identificar que dente é esse. Mas a partir do momento que a gente coloca que ele é o menor dente dos grupos dos dentes posteriores e inferiores, não tem como ser outro dente, a não ser o primeiro premolar inferior, ok? Então, aqui a gente vai definir o que é mesial e o que é distal, que é exatamente o que vocês estão fazendo agora no sabonete. Parece que quando a gente faz essa escultura regressiva para poder definir mesial e distal, isso é uma coisa que todos vocês têm pontuado no vídeo, tá? A diferença entre mesial e distal. Então, a gente vai definir aqui a mesial sendo mais retilínea e menos convergente. Então, esse vai ser o dente 44, ok? Coloco ele aqui na vestibular, ele é um primeiro premolar inferior. E a última questão, também sobre os molares, assinale a alternativa correta. Os molares permanentes estão dispostos em número de 6 em cada M arcada. Não, então em cada M arcada são 3, tá? Em cada arcada eu tenho 6 premolares. Os terceiros molares são muito variáveis em forma, número e número de cúspides. Sim, tá certo. Os molares formam uma série decrescente em volume, já até passou aí uma outra alternativa semelhante. A coroa dos molares inferiores é suportada por 2 raízes, tá? Sendo a mesial mais volumosa. Uma pergunta? Tem gente querendo entrar. Entrou. Entrou? Quer que eu repito? Sim? Então, para quem entrou aqui, eu acho que nós paramos nessa, né? Que perguntou quais são as cúspides cêntricas desse dente dessa imagem. Então, esse é um primeiro molar inferior.
pentacuspidado, e as cúspides cêntricas são as cúspides vestibulares. Então, vai ser mesovestibular, vestibular mediana e disso vestibular. Olhando por essa figura, nós vamos ter dificuldade de saber que dente que é esse, se ele é um canino, se ele é um premolar e qual premolar ele seria. Mas a descrição está falando da questão, fala que é o menor dente do grupo dos dentes posteriores e inferiores. Então, ele é um primeiro premolar inferior, não tem como ser outro dente, tá? Aqui eu tenho uma mesial mais retilínea e menos convergente do que uma distal, que é mais arredondada e mais convergente. Então, se eu tiro esse dente daqui e encaixo, ele só pode encaixar aqui, sendo o primeiro premolar inferior direito. E a última, a primeira alternativa fala que nós temos 6 molares em cada hemiarcada. Em cada hemiarcada nós temos 3, tá? Em cada arcada nós vamos ter 6. Os terceiros molares são variáveis em forma e número de cúspides, tá certinho. Os molares formam uma série decrescente, assim, então a gente tem maior para o menor. E a coroa dos molares inferiores é suportada por 2 raízes, sendo a mesial mais volumosa. Ok? E aí, pessoal, tudo bem? Eu acho que quem errou falta de atenção ou alguma coisa muito pequena, né? A maioria saiu muito bem. Vocês estão tendo dificuldade em mais alguma coisa? Tá tudo ok? O mais difícil é o giro, Vocês têm que treinar, gente. Vocês têm que treinar. Pega foto da internet ou senão pausa a aula. Nossa, que tem muitas imagens. E vocês tentem tirar o dente aí da tela e encaixar em vocês, tá? Vocês vão ver que não tem jeito de ser diferente, porque se vocês errarem o lado, a lingual vai ficar para fora e a vestibular vai ficar em contato com a língua. Então, não tem jeito. Isso aí vocês têm que treinar. Ou com a mão de vocês, ou com um objeto. Pega um objeto, escreve no objeto, mesial, distal, vestibular e lingual. Tira ele, encaixa na boca de vocês. Tá? Ou tem alguém perguntando aqui. Sibeli, esculpe um terceiro molar. Você tá com dificuldade de falar do sulcos. Qualquer coisa que você fizer dele tá certo. Então, não é válido, né? Não vale isso. Eu devia ter tirado o terceiro molar da tarefa. Justamente isso que o Paulo Henrique falou. O terceiro molar, até a gente vai ter dificuldade de falar dos sulcos, porque ele pode ser exatamente como o primeiro, exatamente como o segundo, ele pode ser um dente bem formado, com cúspides definidas, e ele pode ser um ajuntamento de cúspides e uma bagunça. Tá? Ele pode ser atípico. Então, não tem como a gente falar a característica do terceiro molar de uma maneira específica. Você pode imitar o segundo, você pode imitar o primeiro, só que você vai fazer um volume menor. Ele geralmente é menor do que esses outros, tá? Ou você pode joga o sabonete no chão e fala que é o terceiro molar. Porque ele pode ser atípico. Eu tirei Na verdade, eu extraí os meus terceiros molares, aí eu fiquei com 2 deles. Aí usei os meus como base. Aí eu fiz o molde. Então, se você quiser tirar uma foto depois dos seus e mandar pra gente, a gente pode discutir isso no grupo, pra gente ver qual que ele vai assemelhar mais, tá? E tentar achar dentro dele... na verdade, né, Gisela, esse dente, ele é um dente complicado, porque... Agora perguntou que eu não estou com dificuldade em identificar os sulcos, né? É porque pode ter sulco principal, pode não ter. O que difere mais dos outros, eu acho, também é a parte da raiz, né? As raízes mais ou menos são dilaceradas, raízes curvas, tá? Geralmente não tem espaço para irromper na boca e a raiz faz um anzol. Né? Então, assim, muito comum você ver o terceiro molar desse jeito. Mas é um dente totalmente atípico, então não dá para a gente classificar nada com ele. Tanto que não tem na literatura. Se pegar o livro que vocês estão estudando, ele fala muito pouco dos terceiros molares. Então, não dá para ter uma referência. O meu é muito parecido com o primeiro molar inferior.
E ele tenta com os cuidados e tal. Aí eu vou mostrar pra senhora. Eu acho que tem muito a ver também da forma que ele vai ser irrompido na boca. Porque se ele está retido dentro do osso, muito provavelmente as características morfológicas dele vão mudar muito, a alteração morfológica. Por quê? Porque não tem como, o esmalte não tem como maturar, a dentina não tem como maturar num espaço que ele não sai, né, para fora. Então acaba que fica atípico, mesmo, forma um dente estranho. Eu acho que mais é por isso, porque ele não tem, como ele é o último dente, vai nascer lá quase com seus 22, não, seus 21, 18 a 21, né? Ele é um dente que vai vir meio doidão, assim, né? Acho que é mais ou menos por isso. Isso Entendi. mesmo. Mas o meu veio bem bonitinho. Faltou espaço, né? Sibeli, o seu saiu para fora? Ele começou a sair, eu fui extrair eles. Mas não saiu totalmente não, mas eles ficaram perfeitos, todos os 4. A dente extraída ficou perfeita. Tem muito a ver com a posição dele, né? Se ele está na posição mais reta, muito provavelmente ele vai ter uma característica anatômica mais perfeita. Agora, se ele está irrompido, preso dentro do osso, aí acho mais difícil ele nascer parecendo um molar. Sim. E aí, Turma. mais alguém? Não? Fala, prof. Turma, agora eu gostaria de conversar com vocês agora um outro assunto. Que a parte de anatomia, o que é vestibular, o que é distal, o que é oclusal, o que é raiz, a gente já entendeu. Agora eu preciso que vocês comecem a pensar, ok, eu já entendi como é um dente, mas agora como que eu vou desgastar um dente? O paciente chegou com a cárie. Você vai me falar, desgasta onde está a cárie? Mas você vai pegar a sua caneta e vai fazer um buraco, vamos falar assim, um preparo. Como que você vai desgastar esse dente? Você vai desgastar a face oclusal dele todinha? Vai tirar todas as cúspides? Vai tirar a vestibular inteira? Vai tirar a palatina? Não, professor, a cárie está só na interproximal, vocês já me entendem. A cárie está só na interproximal. Então eu vou desgastar só a interproximal. Mas a interproximal não é convergente para a cervical? É. Como é que você vai tirar uma cárie aqui dessa parte cervical desse dente? Aí muitas vezes você precisa desgastar o dente aqui em cima para chegar nessa parte cervical desse dente. Então muitas vezes você vai desgastar dente rígido, dente saudável, para acessar uma região que não está tão saudável. A gente não consegue fazer esmalte e dentina. Vocês entenderam o que é esmalte e dentina, mas nesse momento vocês também entenderam que a gente não tem capacidade de ir lá e refazer um esmalte e refazer uma dentina. Vocês desgastarem esmalte e dentina, o que vocês vão colocar no lugar? Não vale falar massinha. Massinha quem usa é minha prima, 3 anos de idade. Resina composta, amálgama? Professor, resina composta. Resina composta é aquela resina da cor do dente. Professor, eu vou colocar amálgama. Amálgama é aquela limalha de prata que quando a pessoa sorri a gente vê uma restauração metálica. Então eu já preciso começar a pensar como que eu vou desgastar esse dente para colocar esses materiais restauradores nesse dente. E não tem como eu desgastar um dente se eu não souber o básico da anatomia desse dente. Porque senão eu vou desgastar aonde não pode, de uma forma que não pode. Se eu desgastar aonde não pode, de uma forma que não pode, não tem como eu dar um Ctrl Z, voltar atrás ali. Eu já desgastei o dente do paciente, já perdi aquela estrutura. Vamos imaginar. O paciente chegou no seu consultório, está com a cárie em esmalte. Você começou a desgastar. Desgastou, você vai chegar aonde? Você desgastar todo o esmalte. Onde você chega? Dentina? Dentina. Embaixo do esmalte tem a dentina. Para desgastar esmalte, eu preciso anestesiar o paciente, sim ou não? Não. Não precisa anestesiar o paciente para desgastar esmalte?
Esmalte precisa? Precisa, Ei, precisa. Não é só da dentina? por que, Rebeca? Porque a dentina é nervada. E o Porque esmalte não? Porque a dentina tem os túbulos dentinários que estão ligados com a polpa. E o esmalte não, o esmalte é mais mineralizado. Ou seja, enquanto o resto da turma está todo mundo anestesiando o paciente à toa, a Rebeca já descobriu. Ela falou, opa, essa cárie está em esmalte, eu não preciso anestesiar. A hora que eu pegar o motorzinho e levar na boca do paciente, o paciente vai falar, vai doer, você não vai anestesiar, doutor? Eu vou explicar, não. A sua cárie é uma cárie superficial. Não precisa anestesiar, ok? Comecei a desgastar o esmalte. Como é que eu sei que acabou o esmalte, está chegando na dentina? Vai ter uma plaquinha? Ah, acabou o esmalte. Vai ter uma linha? Como é que eu sei? Acho que é por causa da cor e meio que a textura, né? Exatamente. O esmalte não é mais mineralizado? O esmalte não é translúcido? Então, quando aquela massa mais dura acabar e for chegando em algo mais amarelado, que é a dentina, eu já sei que eu estou chegando na transição entre esmalte e dentina. Se eu chegar em dentina, aí meu paciente vai sentir o quê? Dor. Dor. Meu paciente sentiu dor, o que ele vai fazer com a cabeça? Mexer. Virou a cabeça para o lado. Eu estou com meu alta rotação com uma broca de diamante a 300 mil RPM dentro da boca de uma pessoa. Imagina se essa broca encostar numa língua, numa bochecha. Certo? Aí eu preciso anestesiar. Aí anestesiei meu paciente para ele não sentir dor. E estou desgastando. Desgastei o esmalte e a dentina. Mas de que forma que eu desgasto? Qual é o formato? Triangular, quadrado, um pentágono? Professor, eu vou escrever meu nome aqui, ó. Vai ficar bem bonito. Então, existem formas de desgastar esse dente. E essas formas de desgastar esse dente chama forma de preparo dentinário. Será que isso é importante saber? Que o que é um dente, todo mundo entendeu. Mas ninguém vai chegar no seu consultório e falar assim, doutora, meus dentes estão todos ótimos, minha anatomia oclusal está perfeita, minhas interproximais estão ótimas, minhas convergências estão conforme o livro, muito obrigado por vê-la. Não, não faz o menor sentido. Então, todo mundo vai no seu consultório para falar, doutora, estou com a cárie, meu dente quebrou, meu dente está com problema, você vai ter que arrumar. A grande questão é, como que você desgasta esse dente e por que que você desgasta esse dente? Vocês conseguem imaginar desgaste de dente saudável? Uma pessoa chegar no seu consultório e mandar você desgastar o dente dela rígido, sem problema nenhum? Você pegar uma broca de diamante, colocar no seu alta rotação e no incisivo central da pessoa, no esmalte dela, sem cárie, sem nada e desgastar? Por que que você faria isso? Parece absurdo, né, gente? Quando vai colocar faceta, pode fazer, né? Ó, alguém já está querendo fazer uma faceta no paciente. Qual que seria o apelo funcional de uma faceta? É só estético. Quero esse café aí, PH. Então, não teria indicação desse preparo. Então, a gente precisa começar a pensar o que eu estou fazendo com essa caneta de alta rotação no formato do preparo desse dente. E esse vai ser o conceito que a gente vai passar para vocês nas próximas semanas. São os conceitos de preparos cavitários para cada tipo de material. E, turma, eu vou além. Esse conhecimento, em algumas instituições, são repassados no terceiro, quarto período. Nossa, professor, tudo certo. Eu acho que vocês têm a capacidade de compreensão de tudo que eu estou explicando para vocês. Não estou falando nada absurdo. Então, se a gente conseguir levar essa linha de raciocínio, você do primeiro período já vai ter uma noção, tá? Esse é um dente dentro do padrão de normalidade. Se ele tiver uma cárie nessa região, eu vou desgastar desse jeito.
para esse tipo de material. Não quer dizer que você vai abrir um consultório amanhã e já vai fazer, não, nada disso. Mas na hora que chegar na aula específica, na dentística, no laboratório de dentística, você já vai estar sabendo todo esse passo a passo. Só que para isso, o nível sobe. Ah, é muita cobrança? Não acho. Não acho. A gente está caminhando tranquilo com vocês, caminhando dentro da disciplina. E eu acho que esse é um a mais, é um diferencial que a nossa instituição vai passar para vocês nesse momento. Ok? Vamos imaginar, então, um desgaste que você fez num dente. Vamos dar um nome nesse desgaste? Vamos. Se eu desgastei a face oclusal, vocês queriam colocar esse nome como preparo? Como? Se eu desgastei só a face oclusal. Vamos dar um nome para ele. Qual o nome mais complexo que eu poderia pôr? Preparo. Preparo oclusal. É difícil? Não. É o flagelo lançado. Se eu desgastei oclusal, que tal a gente chamar de preparo oclusal? Se eu desgastei a mesial, olha que nome brilhante, preparo mesial. Distal, agora vem a complexidade. E se eu desgastei a oclusal e a mesial, como é que eu vou chamar esse preparo? Ocluso mesial. Simples. Não preciso me confundir. Por que é importante a gente saber essa nomenclatura? Se eu fizer um desgaste ocluso mesial, eu já sei que essa mesial é mais retilínea. Ocluso distal, eu já sei que essa distal é mais curvilínea, para fazer as convergências e fazer o ponto de contato correto. Vocês vão ter pacientes que vão chegar no seu consultório e vão falar assim, doutora, me salva. Desde que eu fui naquele outro dentista e fiz essa restauração, tudo que eu como para entre esses dois dentes. Tem 1 quilo de carne aqui no meio dos meus 2 dentes, doutora. O que eu faço? O que significa? Não fizeram o ponto de contato. Vocês vão ter que reestabelecer o ponto de contato. Então, para isso, vocês precisam saber a forma de preparo e a nomenclatura desses preparos. Existe um capítulo específico no livro de dentística do Baratelli que fala sobre essa forma desses preparos. Vocês vão ter aula sobre isso. Vou disponibilizar alguns materiais para vocês executarem essa leitura. Mas, olha lá, o professor Paulo Henrique está mostrando o livro. Fala, professor Mondelli, Paulo. Mondelli, né? Do Mondelli? Esse aqui é do Mondelli. Desse capítulo 2 da aula do que a gente vai falar aí, essa semana ou semana que vem? Essa aula agora. Essa semana. Né? Tá. É o capítulo 2. Para a gente justamente começar a pensar. Eu não quero que vocês entendam que é algo separado da nossa disciplina. Está tudo conectado, faz uma sequência, faz uma lógica de preparo. Ok, eu já entendi como é que é um dente normal, agora eu vou entender como é que eu desgasto esse dente, depois vocês vão ter aulas específicas de como restaurar esse dente. Completando assim a parte normalidade, dentística operatória e a dentística restauradora para vocês executarem, ok? Nesse sentido, eu vou passar rapidamente com vocês. Estão todos vendo a tela de nomenclatura? Um dos principais nomes que a gente precisa falar quando eu falar de preparo para vocês, eu falo sobre Black. Ele foi o que começou a fazer esse pensamento, porque cada um ia lá e desgastava o dente de um jeito. Então a gente precisa começar a padronizar esses desgastes. Então Black, em 1908, começou a padronizar esses preparos. Então o que a gente vai passar para vocês não é nada novo, é de 1908. Então são considerações, são pensamentos que tem evolução em cima da linha de raciocínio, lógico, tem alterações no formato de preparo cavitário, mas que vocês saibam e se iniciem no básico, para a gente começar a pensar como surgiu a linha de raciocínio de preparos cavitários. E ele colocou como princípios gerais de preparos cavitários.
quais são os princípios, o que eu preciso seguir, qual é o passo a passo para fazer um preparo, ou seja, preparo, eu digo desgaste, qual o desgaste, qual o passo a passo para desgastar um dente, ok? Existe uma nomenclatura também proposta para esse tipo de preparo, e Mondelli afirma que essa nomenclatura é uma forma da gente conversar melhor entre cirurgiões dentistas. Vocês vão ver que tem várias nomenclaturas para a gente discutir, ok? Primeira denominação, olha lá. Eu tenho quanto ao número de faces. Se tiver só um desgaste em uma face, eu vou chamar de simples. Se tiver em duas faces, composta. Em 3 ou mais, complexa. Então, essa é a primeira classificação. Eu dei um exemplo de um desgaste numa face oclusal. O desgaste em somente uma face oclusal, então seria simples, composta ou complexa? Turma, alguém? Me escuta? Simples. Simples. É só uma Simples. face. Só oclusal. Simples. Ok. Agora, se eu tiver uma ocluso mesial. Composta. Composta, 2. Complexa. Professor, como que vai fazer um desgaste em 3 faces? Imagina o dente bem desgastado. Ele tem uma carina mesial, tem uma carina oclusal e tem uma carina distal. As 3 unidas. Eu vou ter que remover esse tecido cariado dessas 3 faces. Aí isso eu vou chamar de complexa, porque tem um envolvimento dessas 3 faces. Ok? Então, olha os exemplos, as imagens dos exemplos. Só na face oclusal, só na face mesial, no diagrama. Aqui no dente natural, só na face oclusal, só na proximal. Isso são preparos cavitários simples, composta em um envolvimento de uma oclusal, mesial ou distal. Ok? E complexa quando eu tenho envolvimento de mesial, oclusal e distal. Isso eu vou chamar de complexa. Essa primeira nomenclatura, muito simples imaginar isso. Simples, uma face, composta 2, complexa 3 ou mais faces. Muito tranquilo. Então a gente já explicou essa questão do nome, então preparo oclusal, quando tiver feito o preparo não oclusal. Turma, nota tem esse primeiro preparo desse molar. Todo mundo consegue ver a ponta do meu mouse? Sim. Então, uma questãozinha de prova, que dente é esse? Ah, professor, mas está sem a face oclusal, como é que eu vou descobrir que dente é este sem a face oclusal? Fica simples. São 3 cúspides na vestibular, 2 na lingual, sequência. Médio vestibular, mediano e disto vestibular. Essas 3 cúspides estão voltadas para a parte superior e as 2 linguais para a face lingual, aqui nessa região inferior. Fazendo o giro e o encaixe, eu chego ao dente 36. Então, na próxima VA, vão ter imagens de dentes com preparos. Para você fazer o reconhecimento de que dente é este com um preparo sobre esse dente. Porque ficou fácil o dente rígido. E com preparo. Outra situação. Todo mundo consegue ver que o preparo não é retilíneo? O preparo não é um quadrado. Por que o preparo não é um quadrado? Porque o dente não é quadrado. A face oclusal não é quadrada. Então, o preparo vai seguir algumas orientações dessas cúspides. Dente não é reto, então eu não corto reto. Grava essa frase. Dente não é reto, então eu não corto reto. Simples. Então, quem cortar dente reto é que não conhece a anatomia de dente. Olha esse preparo. Ele envolve as cúspides. Ó, faz certinho o contorno dessas cúspides. Esse aqui um mésio oclusal. Aqui um MOD, mésio ocluso
distal. Nesse caso, uma mesio-oclusal. Professor, um outro exemplo, mesio-ocluso lingual. Ó, mesio-ocluso lingual. Essas são abreviaturas de uma nomenclatura frente a onde está esse preparo cavitário. Para isso, a gente precisa entender essa questão, ok? Isso a gente já falou. MODP. Qual que seria a nomenclatura? MODP. Destrave o microfone, turma, para falar. Mesio-oclusal. Distal. E o P? Palatino. Mésio, daí o nome certo. Mesio-ocluso disto-palatino. Certo? Mas vocês acertaram, essa é a ideia. Simples, composta ou complexa? Complexo. Complexa. O seu paciente, você prefere que ele tenha restaurações simples, composta ou complexa? Complexo. Por que complexa? Simples, né? Porque simples. Vai custar mais caro. Ó, É mais caro. Ah, sim, entendi. o Pedro falou que prefere as complexas, porque as complexas ele vai poder cobrar mais caro. Verdade. Então o paciente liga lá no seu consultório, telefone, conversa com a secretária. Doutora, quanto que é uma restauração? Não sei. No seu tamanho. É simples, complexa, composta, está perto do esmalte, está na dentina, vou ter que... Não sei. É a mesma coisa de eu ligar para o mecânico e falar assim, ó, bati o meu carro. Quanto que é para arrumar? Não sei. Preciso ver o carro. A gente tem que Não ver sabe que primeiro o estragou, dente né? para ver. Exatamente. O que o mecânico faz é um orçamento. O que nós fazemos é um diagnóstico. Então, a gente vai fazer um diagnóstico, fazer as radiografias, para aí sim fazer um planejamento de execução, plano de tratamento e fazer o planejamento financeiro. Então, pessoas que têm uma tabela, que falam assim, toda restauração minha custa X, não dá certo. Não é assim que vocês vão trabalhar. Agora, respondendo a pergunta, eu prefiro simples ou complexa? Pensando no lado da prevenção, é lógico que eu prefiro a simples. Significa que eu consegui atuar com o meu paciente no início. Quer dizer, antes da cárie evoluir, eu já atuei e já sanei o problema. Agora, pensando do lado financeiro, não. Sim, a complexa, eu vou cobrar um valor maior. Mas todo mundo entendeu essa diferenciação entre o pensamento da simples e da complexa. Ok? Uhum. Turma, essa segunda parte eu vou passar depois com vocês. O que eu gostaria nesse momento era justamente de fazer uma pequena introdução nesse assunto, que a gente vai ter uma aula durante essa semana, a gente vai disponibilizar essa aula, o professor Paulo Henrique, juntamente comigo, a gente vai discutir bastante sobre isso com vocês, mas eu gostaria que vocês já começassem a dar uma pensada, uma imaginada nisso, fazer uma leitura prévia, que agora as situações vão se tornando mais complexas, não difícil, eu não diria que difícil, mais complexa para quem não está acompanhando. Vocês viram, em uma imagem eu fiz uma revisão de anatomia específica de molar inferior. E quem não está acompanhando não entendeu nada do que eu disse. E ninguém, repito, ninguém nunca mais no seu curso de odontologia vai parar para ministrar aula sobre caninos, premolares, molares, igual nós estamos fazendo. Aproveitem esses tempos, ok? Turma, desse início, alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Ninguém tem nenhuma dúvida? Não? Tudo certo? Por enquanto. Por enquanto Por tá enquanto, ótimo. sim, É. né? Mas em questão em questão dos desgastes, professor, é mais comum você encontrar casos assim
você precisa de um desgaste mais complexo, mais simples? O que a gente encontra mais geralmente? Ou isso é muito variável? O João Pedro está questionando, turma, se o desgaste normalmente é mais simples ou mais complexo. Normalmente é mais complexo, porque o paciente só vai no consultório quando ele está sentindo dor. Então vamos imaginar, se a cárie estiver só no esmalte, meu paciente está sem dor, ele sabe, ele passa a língua e fala, meu dente está com cárie, está cavitado, mas não está doendo. Depois eu vou no dentista. Ele chega até num ponto limiar de dor. E isso é muito... Esse limiar de dor também varia muito de paciente para paciente, mas é mais comum a gente encontrar preparos cavitários mais complexos. Preparos cavitários mais complexos significa desgastar mais esmalte, mais dentina e trabalhar cada vez mais próximo ao nervo do dente. Se você pegar a sua broca e for desgastando o dente, você vai chegar na polpa. Se você passar o esmalte, passar a dentina, você chega na polpa. Se você causar uma injúria pulpar, que é machucar essa polpa de uma forma muito agressiva, você matou esse dente. Aí tem que fazer tratamento endodôntico, ou seja, tirar o nervo desse dente. Tirar o nervo do dente é bom ou ruim? Ruim? Ruim. Ué, é bom, para de doer. Não, mas você tirou a vida do dente, o dente fica mais frágil, né? Fica mais fraco. Probabilidade de quebrar. Exatamente, esse é o pensamento. A Cibele diz, professor, se tirar a polpa do dente, a vitalidade, esse dente vai quebrar, esse dente vai ter problema futuro. Eu tirei a vitalidade desse dente. Tem muito paciente que chega no consultório, a gente fecha o diagnóstico, ó, infelizmente o seu dente está com a cárie profunda, já comprometeu a polpa, e você vai ter que fazer um tratamento endodôntico. O paciente fala, tá bom. Ele não entendeu ainda a gravidade do que se está passando. Que aquele dente dele vai ficar só o esmalte e a dentina. E que o que nutre, o que dá sustentação nesse dente vai ser retirado. Então, João Pedro, é mais comum a gente encontrar situações mais complexas de desgaste. E Entendi. vocês também já perceberam que quando a gente vai no dentista, ele tem um motorzinho, que a gente vai chamar agora de alta rotação, e essa caneta de alta rotação, além da broca, ela também joga água. Por quê? Tipo para lubrificar? Assim, Em tempos de coronavírus, tá ótimo isso aí, jogar água. É. Mas não dá Aí problema. joga água, Joga água. spray. É por causa que para não ficar com gosto. Pra não dar gosto ruim? Uai. Por causa do sangue, né? Por causa do sangue. Mas o esmalte, a dentina, não tem sangue. Ah, Só sim. polpa. Eu tô Entendi. Já tá queimando. Turma, o desgaste de esmalte e dentina é algo muito duro. É mais duro do que osso. Imagina você com a broca girando muito rápido, cortando o osso. Esse osso quase pega fogo. Esmalte e dentina, né, da mesma forma. Então, se eu não tiver essa refrigeração, eu vou queimar esse esmalte e dentina. Então, não tem como desgastar esmalte, principalmente esmalte, sem utilizar o spray de água. Só que o spray entra na boca, pega na saliva e volta tudo no meu rosto. Coronavírus. Entendeu a complexidade? Ah, desliga a aguinha. Não posso desligar a aguinha. Não dá Vai ficar certo. com a aguinha. E o risco? Turma, menos de um minuto. Gostaria de agradecer a todos. Qualquer coisa, a gente está lá no grupo para sanar as dúvidas. Professores, tudo ok? Tudo ok. 100%. Pessoal, mandem o trabalho, pessoal. Poucos envios.